no capítulo 8, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste que seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a revelação da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, toca nas nossas mentes, ó Deus. Traz-nos entendimento, ó Pai, direção para as nossas vidas. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Ministra sobre nós com o Teu Espírito Santo. Ministra sobre os ouvintes da Tua Palavra. Que todos sejam alcançados agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é apenas uma palavra. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês aqui Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A única maneira de nós agradarmos a Deus é acreditar na sua existência. Se você crê na existência de Deus, você também precisa crer na palavra de Deus. Porque veja bem, irmãos, aqui é muito difícil para uma pessoa incrédula compreender como Deus opera. Veja que a palavra diz aqui: pela fé entendemos. Por favor, diga assim comigo: a fé nos traz entendimento. Você compreende isso? Pela fé
por acreditar naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que nós não vimos, nós temos entendimento. O entendimento aqui, a compreensão das coisas de Deus, ela vem através da pregação da palavra de Deus, e quando você escuta a pregação, você passa a crescer na sua fé, a melhorar na sua fé, a avançar na sua fé. Hoje você está crescendo na fé. E é isso que você precisa compreender. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala, você crê no que Deus está falando. A ideia aqui, ela é uma ideia simples, mas a execução dela, e muitas vezes, se torna algo complicado, porque a pessoa começa a confundir. Ela começa a confundir as coisas e ela passa a misturar, vamos chamar aqui de crença e fé. Basicamente, você tem que compreender o seguinte: a fé que vem de Deus, que nós temos na palavra de Deus, ela é uma fé que ela está num nível acima. A nossa fé natural, que seria a nossa crença, a nossa vida do dia a dia, por exemplo, para nós subirmos aqui, ou pela escada, ou pela rampa, nós temos que acreditar que essa construção está firme. Porque se nós não acreditarmos que ela está firme, nós nem estaremos aqui em cima. Nós vamos falar assim: meu Deus, lá em cima é perigoso. Então, essa é uma crença, uma fé absolutamente comum. Porque você acredita, igual quando você está lá e você acende o fogo no seu fogão para cozinhar. Você acredita que aquele fogo aceso vai cozinhar, senão você não acenderia. Mas você não sabe como vai ser o resultado final. Se deixar muito, queima, tem que deixar no tempo certo. Então você precisa acreditar que o fogo queima, para que você possa acender o fogo. E as crianças? As crianças que não têm o entendimento, o que acontece com elas? Elas querem colocar o dedo no fogo, elas querem colocar a mão no fogo. O dia que a criança se queima no fogo, nunca mais ela coloca a mão, porque dói muito, queimadura dói. Mas até ela descobrir que queima, ela tem aquela curiosidade de colocar a mão, porque ela não tem entendimento. É isso que você tem que compreender. Essa fé natural nossa do dia a dia, essa crença natural nas coisas, isso não pode ser confundido com o que a palavra de Deus está falando. O que a palavra de Deus está falando aqui para nós é que os mundos foram criados a partir da palavra de Deus. Pela palavra de Deus foram criadas. Quando você entende que a palavra de Deus tem poder de executar o resultado para o qual ela foi lançada, aí você abraça a palavra e você vive a palavra na sua vida. Mas preste atenção, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Eu posso acreditar no que o pastor está falando? Até posso. Eu posso acreditar no que você fala para mim? Até posso acreditar. Só que eu estou falando aqui de você acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando. É aqui, irmãos, que nós vamos ter a diferença na nossa vida. Porque muitas vezes você fala assim: se você passou uma decepção com um homem, a tendência é a pessoa dizer assim: eu não acredito mais em homem nenhum. Se você passou uma decepção com uma mulher, a tendência é você dizer: eu não acredito mais em mulher nenhuma. Por quê? Às vezes a pessoa passa por uma decepção e generaliza. E muitas pessoas que se decepcionaram com palavras de homens não cumpridas, com promessas não realizadas, elas acabam transferindo para Deus e dizendo assim: não, eu não acredito muito mais no que está escrito na Bíblia, não. Eu não acredito que foi desse jeito, deve ter sido de outro jeito. E aí a pessoa começa a duvidar. E quando a pessoa começa a duvidar,
O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Enquanto ele estava andando sobre as águas, ele sentiu o vento contrário, ele duvidou e ele afundou. Se você passa a duvidar da palavra de Deus, se você passa a ter dúvidas do que está escrito, o que vai acontecer com você? Você vai começar a afundar na fé. Porque aí você continua acreditando que aquele pãozinho que você compra na padaria é limpinho. Você não sabe se passou barata, se passou bicho. E se passou? E se o cara esfregou o pé lá no pão e te vendeu? Tá vendo aí? Vai comprar pão na padaria. Meus irmãos, teve um rapaz que chegou falando o seguinte, que eles foram num restaurante, só que quando ele entrou dentro do restaurante, ele não conseguiu comer a comida, por causa que ele não achou boa a higiene. Então ele não conseguiu comer a comida. Enquanto você não está vendo os ratos que andam na comida de noite e passa lá e come um pouquinho, traz um pouquinho de volta, está tudo bem. Mas se você começar a ver rato e ver ratazana, aqueles ratão grandão lá no meio da comida, aí você vai falar, Deus me livre. Mas se você não viu, está tudo bem, você come, e você não sabe quantos dias foi feito aquele arroz. Às vezes você está comendo um arroz de 20 dias atrás, está lá podre já, você foi lá, comeu, está bonito, aí está tudo ótimo, porque você não atestou o que estava por trás. Mas quando você coloca a comida no seu prato, você acredita que está tudo limpinho, que está tudo perfeito. Irmãos, às vezes a pessoa, ela deixa cair lá o negócio no chão e põe de volta, de volta lá no e está limpinho, come. Você não viu, entendeu? Agora, irmãos, o grande problema é o seguinte: as pessoas conseguem acreditar que a comida do restaurante está limpa, as pessoas conseguem acreditar que a água está limpa, as pessoas conseguem acreditar no óbvio, mas não conseguem acreditar em Deus. Então, irmão, preste atenção. Hoje eu estou chamando a sua atenção para você começar a crer na palavra de Deus. Você crê em muita coisa boba na vida, por que não crê então na palavra de Deus? Por que não acreditar no que está escrito na Bíblia? É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos passar a crer naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre. Essa é a chamada de Deus. E Deus, Ele está observando se nós estamos crendo na sua palavra ou não, se nós estamos confiando naquilo que está sendo ensinado, se nós estamos confiando naquilo que está sendo pregado. E aqui, veja a revelação de Deus. A Bíblia fala aqui de um homem, de um centurião. Esse centurião, ele era um estrangeiro, ele não era um hebreu, ele não era um israelita, ele era uma pessoa provavelmente da Itália ou de algum país da Alemanha, mas não era especificamente oriundo ali da terra de Israel. E ele comandava algumas pessoas, alguns homens, e um dos seus servos, que provavelmente era judeu ou de algum povo daquela região, que fazia o serviço da limpeza, da comida, de tudo que tinha que carregar de peso, este estava doente. E provavelmente aquele centurião, que era como se fosse nos dias de hoje um tenente da polícia, ou do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, alguém que estava comandando pessoas e que também era comandado por outras pessoas, ele decide ir até o Senhor Jesus para pedir que Jesus pudesse fazer alguma coisa pelo seu servo, pelo seu criado, pelo seu empregado, por aquela pessoa que fazia o serviço para ele todo dia. E ele foi atrás de Jesus. A Bíblia nos mostra aqui que ele chega diante do Senhor e ele rogou, ele fez um pedido ao Senhor, ele pediu a Jesus. Ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele estava com algum tipo de crise, ele estava com muita dor, ele estava sofrendo naquele momento. E por isso que aquele homem tomou essa atitude, talvez com um grupo de soldados, uma escolta. Ele foi até onde estava Jesus, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde.
Olha que resposta maravilhosa. Jesus falou para ele: eu vou lá, eu vou com você, eu te acompanho, eu vou entrar na sua casa. Irmãos, o que muitas pessoas querem e o que muitas pessoas falam é ter alguém importante na sua casa. Naquela época, Jesus, se fosse nos dias de hoje, seria comparado a uma celebridade, seria comparado a alguém muito famoso que chegasse na sua casa, para todos os vizinhos falarem: olha quem veio na minha casa, foi o fulano de tal. Então Jesus, ele era muito conhecido, muito querido, ele era uma pessoa que, estando na casa, era um motivo de status, motivo de alegria. Porém, aquele homem, ele tomou a seguinte atitude. Disse o centurião, o estrangeiro, ele falou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que coisa interessante. Ele não foi atrás da pessoa de Jesus, mas da palavra de Jesus. Ele só queria a palavra de Jesus. Ele só queria que Jesus ordenasse, que Jesus mandasse a cura. Preste atenção numa coisa: o poder da cura não está na palavra do apóstolo Pedro, não está na palavra do apóstolo João, mas está na palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo reafirmou aquilo que está na palavra, aquilo que está enraizado. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de sustentar. A palavra de Deus, ela tem poder de te dar forças. A palavra de Deus, ela tem poder de te fazer avançar. A palavra que sai da boca de Deus. É isso que ele foi buscar, a palavra da boca de Jesus. Aleluia. O Wilson Roberto está perdendo as palmas ali, está segurando o Gustavo ali. Começou a bater palma depois. Meu Jesus amado. Meus irmãos, quando aquele homem chega perto, chega junto, ele já tinha a resposta que ele precisava. Eu vou, Jesus falou, eu vou lá, põe a mão, vou lá e faço alguma coisa. Mas ele disse: não, pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. Irmãos, o comando militar é pela ordem. Ordem, palavra. Então o comandante, o tenente, o sargento, a pessoa que está encarregada, ela vai dar a ordem, e os outros vão obedecer aquilo que está sendo dito. Olha o que ele está falando. Eu sei que quando eu dou uma ordem, as pessoas obedecem. Quando eu dou uma ordem, os meus subordinados obedecem. Quando eu recebo uma ordem, eu obedeço. E ele está dizendo assim: quando o Senhor der a ordem, vai acontecer. Quando o Senhor falar, vai acontecer. E aqui, irmãos, que muda tudo na nossa vida, porque nós passamos a entender que o que nos faz ter saúde, o que nos faz estar de pé, o que nos faz viver, é o que sai da boca de Deus, é o que sai da boca de Jesus. E é aqui que está o segredo para as nossas vidas. Aquele homem já chegou sabendo, e Jesus maravilhou-se ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu não encontrei. Eu estou vendo no estrangeiro uma fé, e ele tinha fé na palavra que sai da boca de Jesus. Entendeu? Porque aqui, irmãos, nós precisamos receber esta revelação para a nossa vida, para que nós venhamos a compreender o que é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é ouvir a palavra que sai da boca de Deus, é ler a Bíblia todos os dias e crer que o que está escrito nela é verdade, o que está escrito nela aconteceu de fato, o que está escrito nela é a verdade de Deus para as nossas vidas.
Nós não vamos sair para um lado e para o outro, dizendo assim, não, mas isso daqui não era bem assim, não foi isso que aconteceu. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, que todos os personagens que estão escritos na Bíblia existiram. Adão existiu, Eva existiu, Noé existiu, Moisés existiu, Jó existiu, Ananias e Safira existiram, Jesus existe, está vivo, está no meio de nós. O apóstolo Pedro existiu, o apóstolo João existiu. Então tudo que está na palavra é a verdade de Deus para a nossa vida, e nós abraçamos esse ensinamento e falamos, Senhor, dize apenas uma palavra, o que sai da boca de Deus acontece. E essa fé, irmão, é que move a nossa vida, essa fé é que nos leva adiante. Se eu estiver falando alguma coisa que não está na Bíblia, descarta. Se alguém estiver falando alguma coisa que não está na Bíblia, descarta. Porque tudo que nos move e que nos guia é o que está escrito na palavra de Deus. O que vai fazer de você uma pessoa vencedora é você crer na palavra de Deus. Jesus, irmão, ele aproveitou de novo para ensinar, que é o que eu falo para vocês. Todas as vezes Jesus aproveita para dar um ensinamento, e ele falou, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Somos nós, irmãos, que Jesus ele falou de nós. Hoje nós estamos à mesa aqui, na presença de Deus. Nós estamos buscando ao Senhor, porque nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Através de um pedido de cura e de libertação, Jesus falou da eternidade. Jesus falou daqueles que vão perecer e falou daqueles que irão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, em tudo na nossa vida, irmão, nós temos que ter o foco da salvação. Nós temos que ter o foco na eternidade. Nós temos que pensar que o que Deus está fazendo agora, ele estava ali dando uma palavra para o centurião e para todos, mas ele deu essa palavra no meio, ele colocou ali, ele falou, olha, muitos virão e se assentarão com o Senhor na glória, e muitos também, que era para estar na glória, não estarão. Então Jesus, ele dá esse alerta, e Jesus então, agora sim, falou para o centurião, depois que ele disse sobre a eternidade, vai, porque como creste, te seja feito. E na mesma hora, o seu criado sarou. O milagre aconteceu à distância, porque para Deus não tem distância. Quando Deus quer operar, Ele opera, porque Ele falou, vai acontecer, e aconteceu. Hoje, meus irmãos, nós vamos buscar a Deus em oração, pelo haja de Deus. Hoje nós vamos buscar a Deus em oração pela palavra que sai da boca de Jesus para curar, para salvar e para libertar. É o que sai da boca de Jesus. Muitas vezes nós nos decepcionamos com o que as pessoas falam. Igual eu mesmo. Eu assisto o que eu falo. Todas as mensagens que eu prego eu assisto. E às vezes eu olho para mim mesmo e falo, por que eu falei isso? Entendeu? Porque eu fico pensando nos recortezinhos da internet. Aí eu falo, já pensou se a pessoa recortar só esse pedacinho aqui, vai e não recortar o resto? E compreende o raciocínio? Às vezes, irmãos, nós mesmos falamos coisas que nós analisamos e falamos, eu não deveria ter falado isso, ou eu não deveria ter falado aquilo. Mas o que sai da boca de Deus é perfeito. O que sai da palavra de Deus é o que nós precisamos, é o que nos aviva, é o que nos direciona. E é isso nós já temos, irmãos, já está aqui nas nossas mãos. E como eu estou falando, eu posso falar alguma coisa aqui que te decepcione. Eu posso falar alguma coisa aqui que te entristeça, ou que não seja aquilo que você queria ouvir, mas você não tem que prestar atenção no homem, mas naquilo que sai da boca de Deus, mas naquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. E como é que você sabe, como é que eu sei que é a palavra de Deus? Ela diz assim, que ela é como uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados.
Quando a espada de 2 gumes atinge o alvo, ela faz um estrago, porque ela corta dos 2 lados. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer alguma coisa no seu interior, e você vai refletir e ter um entendimento, como eu falei lá na leitura. Você entende, é assim que vai acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma enfermidade, está ouvindo essa palavra agora, ela sabe, a palavra vai sair da boca de Deus, vai tocar na minha vida, eu vou ser curado. Não é a palavra do pastor A, B ou C. Eu não preciso sair daqui lá em São Paulo receber oração. Essa oração que eu estou fazendo aqui já serve. Senhor Jesus, diz apenas uma palavra e vai ter cura divina na minha casa, e vai ter cura divina aqui na igreja, e vai ter libertação aqui na igreja, e vai ter libertação na minha casa. Diz apenas uma palavra, Senhor. Diz apenas uma palavra. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que Jesus está no meio de nós? Então nós vamos clamar a Deus pela palavra que sai da boca de Jesus, para que esta palavra alcance as nossas dificuldades e necessidades, e o milagre de Deus aconteça. Se você pode, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Ó Pai Todo-Poderoso,